meus amigos que acompanham o nosso canal do YouTube. Normalmente nós fazemos os ônibus sobre o nosso flash azul, mas vamos dar início a um momento de começarmos a fazer também alguns vídeos falando sobre assuntos gerais de trânsito e de condução de veículos, etc. Vamos começar com um assunto de uma curiosidade, que são as placas de veículos. É alguma coisa ligada também ao nosso ônibus. Algumas pessoas me perguntam por que o carro está com placa cinza, o ônibus não tinha que ter placa vermelha. Surpreendentemente, até o rapaz do Detran, quando foi fazer o emplacamento do ônibus, ele ficou meio confuso. Mas o ônibus não tinha que ter placa vermelha? Tá certo isso daqui? Era cinza mesmo? Eu percebi que nem ele tinha esse conhecimento. Então vou tentar aqui compartilhar com os amigos que não se inteiraram desse assunto até hoje, para a gente rapidamente passar por isso daí. No Brasil nós temos várias placas diferentes em circulação. Em primeiro lugar, quem se lembra lá atrás, no começo dos anos 90, quando a placa deixou de ser a placa amarela, 2 letras e 4 números, falando placa amarela genericamente, também naquela época já existiam outras placas no Brasil, mas deixou de ser o carro particular, deixou de ser placa amarela, passou a ser a placa cinza. As primeiras placas foram no Paraná, letra A. E aquelas placas no começo, elas nem eram bem cinza, elas eram brancas praticamente. Isso criou até uma certa confusão na época. Depois se organizou, São Paulo na época era a letra B, né? Então aqui na nossa região oeste, saindo de São Paulo, aqui nós tínhamos muito a placa B e T na cidade de São Roque, BIT e tantas outras, né? Então vamos começar assim. Temos a placa cinza, que é a placa de veículo particular. Não importa se é automóvel, se é caminhão, se é ônibus, se é tanque de guerra. Se o veículo é particular, ele tem que estar emplacado e ele vai ter a placa cinza. É um veículo para uso particular. Temos também, ele é a placa cinza, letras pretas. Temos também a placa branca, a chapa branca, existe até hoje. A chapa branca ela é usada para veículos que pertencem à prefeitura, né, ao estado, ou ao governo federal. Aí temos algumas curiosidades interessantes. Pega um veículo do Exército, da Aeronáutica, às vezes não tem o nome de cidade, está escrito só Brasil, onde seria a tarjetinha da cidade, né? É branca com letras pretas. Prestem atenção aí, curiosidade, nas nossas rodovias aqui de São Paulo, que são rodovias concessionárias, né? São concessionadas a concessionárias. Vocês vão perceber que os veículos da Polícia Militar Rodoviária, muitos deles hoje rodam com placa cinza com letras pretas, ou seja, o carro é particular, porque na verdade ele é uma concessão da rodovia, a rodovia que compra aquele carro e passa aquele carro para ser usado. Muito bem, então temos aí uma outra situação, né? Às vezes prefeituras hoje em dia estão andando também com placa cinza, porque os carros são alugados, não são da prefeitura. Então rapidamente a gente dá uma olhadinha assim no veículo que está lá, prefeitura, municipal, não sei de onde. Se a placa é branca, o carro realmente pertence à prefeitura, foi comprado aí, licitação, qualquer coisa assim, em algum momento esse carro vai ser leiloado. Mas quando está com placa cinza, nos últimos anos virou moda agora alugarem carros, né? Então falamos até aqui, placa cinza, letra preta, particular. Placa branca, letra preta, carros públicos, né? Aí temos a placa vermelha com as letras brancas. Aí sim são os veículos de aluguel. Então, um táxi usa a placa vermelha, um caminhão que esteja trabalhando como veículo de transporte para os outros, né? Seja alugado, enfim, uma transportadora, vai usar a placa vermelha. Um ônibus que é para transporte coletivo, usa a placa vermelha. Uma caminhonete vai usar uma placa vermelha. Então não há problema, você pode ter um caminhão com placa cinza, se você faz transporte próprio. Tem uma empresa que produz borracha, vou transportar borracha para o meu... Eu mesmo entrego a borracha para o meu comprador, para o meu cliente. Então o caminhão é meu, para meu transporte, uso placa cinza, né? O ônibus é meu, particular, placa cinza, né? E nesses exemplos que eu dou, um táxi, por exemplo, o exemplo que eu dou assim extremo é vocês olharem, infelizmente é um pouco mórbido, mas um carro de funerária é placa vermelha, porque ele está transportando alguém, né? Quer dizer, um corpo não está transportando, ele é usado para transporte de terceiros, né?
Aí nós temos também no Brasil placas especiais aí que são menos conhecidas, né? Nós temos também a placa preta com letras cinzas, aí é o veículo de coleção, né? Agora a Federação Brasileira de Veículos Antigos, sob aí a tutela do Roberto Suga, o Derek está lá também, o Derek de Almeida Giorgetti, enfim, pessoas sérias, né, estão querendo reorganizar isso. Quando começou era sério, daí virou uma baderna e agora estão querendo reorganizar. O carro, para poder ter placa preta, carro, caminhão, etc., tem que ter no mínimo 30 anos, tem que fazer parte de uma coleção e tem que estar com no mínimo 80% de sua originalidade mantida. Quem andava aí por encontros nos últimos anos estava encontrando carro que não tinha nada disso, às vezes totalmente descaracterizados com placa preta. Então a placa preta estava perdendo seu valor, agora estão tentando reorganizar. Tudo bem, placa preta. Mas temos também a chapa branca com letras vermelhas. A chapa branca com letras vermelhas é um veículo que pertence a uma autoescola, né? Como ele consegue ser comprado com um valor mais baixo, eu já vi aí caminhonetona muito bonita andando com placa branca com letra vermelha, quer dizer, foi comprado em nome da autoescola, mas lógico que não é usado pela autoescola, é usado pelo dono da autoescola. Temos também a placa verde com letras brancas, aí é o veículo de teste. Essa placa ela pode ser usada de duas maneiras: ou o veículo usa a placa verde com letras brancas porque está sendo testado, ainda não foi colocado no mercado. Vocês já devem ter visto aí pelas estradas o veículo meio que envelopado, você não vê logomarca, não vê se é Mercedes, não vê se é Scania, não vê, o veículo está em teste, né? A Ford, esse novo Ford Cargo que anda hoje em dia por aí, fez muito esse trabalho, né? Eles usaram muito Ford Cargo descaracterizado, chapa verde, puxando, daí normalmente eles colocam na carreta concreto, alguma coisa assim, blocos de concreto, só para ver o desempenho do veículo, média, etc, para daí poder lançar o veículo, né? Mas existe também a chapa verde que pertence à empresa, à concessionária, né? Que você usa, então você leva seu carro lá, o carro está com algum defeito, eles precisam dar uma volta com o carro para identificar barulho, alguma coisa, para não ter perigo de tomar uma multa com a sua chapa, eles colocam a chapa verde que pertence à concessionária. Já devem ter visto também por aí, tanto concessionária de carro pequeno, de veículo pequeno, como de veículos grandes, né? Temos ainda aqui no Brasil a chapa azul, que até hoje são duas letras, sempre CC, chapa azul com letra branca. Aí o CC significa Corpo Consular. Esse carro ele pertence a uma embaixada, né? Temos também. E por fim, para finalizar, temos aquelas chapas, parece bronze, né? Aquelas pretas, que pertencem daí à prefeitura, normalmente a gabinete do prefeito, pertence à Câmara de Vereadores, né? Então vem escrito ali, né? Fóruns, né? O juiz de direito da cidade e tal. Aquela chapa especial vem o nome da cidade, né? O número 001, a gente sabe que é o carro do prefeito. E essas são as chapas. O nosso ônibus ele é 1996, então ele ainda não está apto a ter a placa preta. Nos outros quesitos ele estaria. O carro está original, ele é um veículo de coleção, poderia ter a placa preta. Apenas em 2026 poderemos colocar a placa preta, que ele completa 30 anos. Então daqui até lá mantemos a placa cinza, porque ele é um veículo particular. Tá bom, minha gente? Então é isso que nós tínhamos para passar para vocês hoje. Um grande abraço a todos, tenham uma excelente semana e logo estamos de volta com outro vídeo.